Lojas Americanas, Marisa, Tok, Centauro, enfim, não faltam exemplos de lojas do varejo que estão passando por dificuldade. Mas, afinal, o que está levando à crise nesse setor? Esse é o tema do micropapo de hoje. Tudo bem por aí, Leandro? Por aqui tudo ótimo, e aí? Bem também. Então Me você quer falar diga, de varejo, é isso? você compra em alguma dessas lojas que eu citei? Qual que foi? Americanas, Marisa, qual mais? Tok e Centauro. Olha, às vezes na Centauro, às Ah, vezes. Eu sou e um sujeito esportivo, assim, entendeu? Então aí normalmente eu compro materiais esportivos lá. vamos lá, Leandro. Você é cliente desses lugares? Já fui Ou você só... muito da Marisa. Já fui Tá muito. vendo? É por isso que o negócio não tá legal, entendeu? Perdeu um cliente. Por que que perdeu um cliente? Fala pra gente aí, seu ponto de vista. Olha, vamos lá, Leandro. Antes de falar como Ana, pessoa física que Hum, compra, eu gostaria de trazer luz a esse debate do ponto de vista econômico. O certo. varejo, ele tem sofrido aí nos últimos anos, e eu acredito fortemente que não é exclusividade de um único motivo. São vários motivos em conjunto. O primeiro deles é a questão de imprevistos, coisas que não estavam no roteiro e aconteceu de maneira bem grande nos últimos anos. Primeiro, pandemia. Era um fator que ninguém esperava e por vários meses essas lojas tiveram que ficar fechadas, mas vai até além disso, já trago. E a guerra, né? Então, quando acabou a pandemia aí, que a gente achava que dava para começar a Já. respirar, veio aí a guerra, né, da Rússia e Ucrânia, e isso tem um impacto econômico muito grande. O primeiro Certo. deles é da questão de vista de quem compra. Então, quem compra passou por um ajuste de orçamento, ou porque ficou desempregado, ou porque teve redução de renda, ou até mesmo por precaução, né, diante o cenário aí nada Favorável. motivador, o que você começa a fazer? Você fica com receio e isso tende a fazer então com que as pessoas elas cortem o que não é estritamente necessário. Sim. É, isso somado ao fato de que essa pandemia e essa guerra, elas trouxeram um cenário de inflação e, consequentemente, de aumento aí na taxa de juros. Então, quando a gente olha pela perspectiva da empresa, o que aconteceu? Menos pessoas consumindo, então menos faturamento, consequentemente, uma elevação no endividamento, um aperto no fluxo de caixa, digamos assim, Sim. somado ao fato da taxa Selic alta, então o que você tem? Esse endividamento crescendo de uma maneira muito mais rápida. É diferente de quando você pega um cenário onde a taxa Selic ela está a 2% e você pega um cenário em que a taxa Selic está passando dos dois dígitos, né? Então, Sim. esse endividamento, ele também acelera de uma maneira muito mais intensa, prejudicando o financeiro dos negócios. Sim. E isso tem um agravante ainda pior, do meu ponto de vista, que foi aí a Hum. questão das lojas americanas. Eu acho que a lojas americanas ela foi a gota d'água para piorar o que já estava ruim. Então, o que acontece? Pensa o seguinte: quando o sistema bancário olha para as lojas americanas e vê que ela não tem o suficiente para arcar com as dívidas, o que os bancos falam? Pensam, será que tem mais empresa nessa mesma situação? E a partir do
momento que o banco ele sente um maior risco em não receber aquele dinheiro de volta, mais juros ele também vai cobrar pelo mesmo dinheiro. Então, esse Sim, é um negócio que não é muito comentado, mas sempre quanto maior o risco, maior os juros. É por isso que, por exemplo, quando a gente pega um financiamento imobiliário na nossa vida pessoal, é o menor taxa de juros do mercado. Porque o banco é bonzinho? Não, porque se você não pagar, ele toma sua casa. Então, ele não tem sim, garantia de perder. Em compensação, crédito, juros de cheque especial são os juros mais altos do mercado. Por quê? Porque é maior o risco de não receber. Então, entendi. quando o banco ele se depara aí com essa situação de lojas americanas, crise, inconsistência contábil, o que que ele faz? Ele vai começar a ficar ainda mais criterioso para emprestar dinheiro para outras empresas do setor. Sim, E aí eu reforço, o que já era ruim ficou ainda pior então, né? Porque se a taxa Selic já estava deixando os juros do endividamento mais caro, quando o banco ele precifica esse risco, fica ainda mais caro. com certeza. E por fim, mas não menos importante, eu acredito que a competitividade desse setor aumentou muito nos últimos anos. E isso é algo que deve ser considerado. E nesse aspecto é quando eu falo como Ana, pessoa física. Né? Então, eu troquei Marisa por outras lojas. E não que eu não compre mais na Marisa, mas como Sim, existem mais lojas para comprar, a tendência é que eu passe a comprar menos das lojas já existentes. Então, a gente tem Mercado Livre, que chegou em peso nos últimos anos. A gente tem aí os sites que exportam, chinês. os sites que importam, desculpa, os chineses, que também veio com uma competitividade muito grande, e tudo isso tem um impacto. E a A gente não Amazon. pode esquecer do fato também que, assim, eu lembro de quando eu era criança que praticamente não existiam lojas em bairro, né? Se você quisesse comprar uma roupa, você tinha que ir no centro ou você tinha que ir no shopping. Agora, não. Agora também existem muitas lojas de bairro e inclusive com preços tão competitivos quanto. Sim, Então, tudo isso somado dá ruim em algum não. momento, né? Sim, com certeza. Não, e eu acho que o que eu posso acrescentar na sua fala é olhando sempre pelo lado do marketing, porque qualquer, enfim, qualquer estudo que você faça a respeito de produto, por exemplo, a gente fala sobre o ciclo de vida de um produto. Então, ele vai lá, ele tem o lançamento, ele tem um pico, depois ele começa a cair, enfim. E as empresas talvez sejam da mesma forma, assim. Então, você lança uma empresa, vamos dizer assim, ela começa a trabalhar, ela pode ter um crescimento muito interessante em determinado momento, só que isso não necessariamente é para sempre, né? Então, eu acho que a questão da tecnologia, principalmente, ela afetou muito essa questão. Você falou mesmo, né, dos sites, da facilidade que a gente tem para comprar. A gente antigamente tinha que ir ao centro da cidade fazer compra. Hoje você vai no bairro, mas você pode fazer da sua casa, você pode comprar do outro lado do mundo, no seu computador, ali no seu celular, e não precisa sair dali. Então, eu vejo por esse lado desse ciclo de vida das empresas, que é muito difícil também você sair de um determinado modelo que foi. Prioridade ali sempre foi daquela forma, e com a tecnologia isso mudar muito, inclusive a maneira como as pessoas compram, né? Então, nem todas as empresas conseguem se adaptar a isso. Então, sei lá, a gente está pegando o exemplo da Marisa. Sempre foi uma loja grande, que você ia no shopping, tinha um monte de opções, enfim, acabava sendo um atrativo, né? Tanto é que lojas desse tipo, Marisa, C&A, essas coisas, dentro de um shopping, elas são chamadas, acho que, de lojas âncora, né? Porque é aquela loja Uhum. muito grande que chama muita gente ali para dentro. Só que isso nem todas as empresas conseguem se adaptar a essa questão. Então, essas mudanças no comportamento do consumidor faz com que muitas delas, até pelo poder, né, aquisitivo, de ter uma
uma forma assim de financiar novas maneiras de compras, por exemplo, elas conseguem se adaptar, mas muitas delas ficam pelo caminho. Então, assim, a gente pode citar várias aqui que eram empresas grandes, que, sei lá, existiam há 5, 10 anos atrás e que hoje praticamente não existem mais. Então, do meu lado, assim, olhando por essa questão, acho que tem isso, assim, sabe? De você entender que é um ciclo que o negócio começa a mudar, as pessoas começam a comprar de maneira diferente, mas que nem todas as empresas conseguem se adaptar. E quem não se adapta, infelizmente, fica pelo caminho. E outras empresas vão crescendo, né? Vão surgindo novas possibilidades, novas maneiras de você fazer compras, enfim, coisas desse sentido. Então, eu acho que o varejo, no fim das contas, ele está em crise. Eu não sei se ele está em crise, mas ele está numa constante mudança, como tudo na nossa vida, assim, né? Então, a gente mudou muito o comportamento, principalmente depois da criação de redes sociais, por exemplo. Então, era uma outra maneira de consumir. Muita coisa que, por exemplo, eu aprendi na faculdade em 2008, não é que não se adequa mais, você precisa É colocar aquilo, adaptar. readaptar em outras ferramentas completamente diferentes que a gente sequer imaginava que existiriam lá atrás. Então, tudo isso acaba interferindo no jeito de consumir e no jeito dessas empresas de venderem também. Exatamente, Leandro. E eu acredito que essa questão que você disse, ela é importantíssima, de que as empresas elas vão precisar se reinventar, e mais do que se reinventar, elas terão que ter capacidade financeira a curto prazo para superar a situação, né? Sim, Então, por exemplo, a Marisa, essa antecipação de fechar 95 lojas, se eu não estiver enganada, talvez seja justamente para não chegar no ponto que chegou a lojas americanas de ter que pedir recuperação judicial. E não que é sim. uma notícia muito boa de você dar para o Hum, mercado, né? Que você vai fechar várias unidades da sua loja, mas é sim uma maneira de reduzir despesas, reduzir custos e tentar aí passar com um fluxo de caixa mais tranquilo mediante a essa turbulência. Então, essa sim, antecipação, ela é importante também, né? Ter essa com visão certeza. a longo prazo para evitar que a situação se agrave lá na frente, e aí com certeza é falência. Não tem Não, muito que fazer, né? não, e é tão maluco essa era que a gente está vivendo que a gente pode pegar, por exemplo, uma empresa de varejo, né? Vamos considerar assim, igual a Amazon, que ela oferece serviços de outras naturezas que fogem completamente do normal, vamos dizer assim, né? Então, você compra na Amazon um cotonete lá, mas você você assiste filme, futebol, não sei o quê, e aí assinando o serviço de streaming deles, você tem o frete grátis. Então, assim, engloba um monte de coisa que acaba virando uma mistura tão grande que você acaba sendo cliente daquela empresa, não exatamente só por conta de comprar um determinado produto que a gente chamaria de varejo, mas o varejo ele funciona até com serviços que essa própria empresa oferece. E vai ser, acho que, cada vez mais comum isso, né? Aparecer outras empresas oferecendo outras coisas. Se a gente pensar aí no Mercado Livre, por exemplo, né, já que você trouxe esse exemplo da Amazon, o Mercado Livre, na verdade, ele é muito forte pela entrega, né? Não tem Sim, nada que exista exatamente. ali que você não possa comprar em outras lojas. Mas qual que Exatamente. é a empresa que consegue te entregar no mesmo dia ou em até 24 horas? Então, esse é um grande diferencial deles de não dependerem de outros tipos de outras transportadoras, ou de Sim, depender de Correios, Sedex, enfim. exatamente. Então, são mudanças que as empresas vão passando para ganhar mercado. Exatamente. Mas Temos um vamos. micropapo? Temos um micropapo complexo esse, né? Esse foi, Então, tem né? bastante coisa. Espero que as pessoas tenham gostado. E se gostar, né, dá aquela curtidinha aí, manda para Isso. os amigos e tal. Isso aí. E se inscreva no canal e ative as Isso. notificações para ser notificado dos próximos episódios do Micropapo. Até o próximo, Leandro. Até mais.